barbudo, estigmatizando a cultura indígena. Camarada, tu vai ser cancelado com toda a vontade, com toda a força. Eu até tô puto contigo. E está corretíssimo, camarada. Mas é que na live de ontem, sem blá blá blá, da Coalizão pelo Clima, o Rodolfo Salme, um camarada que já apareceu várias vezes aqui no canal, fez uma carraspana justíssima, porque no dia de luta dos povos indígenas, 19 de abril, a gente não falou sobre a questão indígena. Então, a gente resolveu aproveitar o vídeo de hoje para fazer um programa de índio e falar sobre a luta dos povos indígenas no Brasil. Vem com a gente que eu te explico. Rodolfo Salme, professor de Ecologia da Universidade Federal do Pará, que tem um canal aqui na internet, que eu vou deixar aqui o link, também vou colocar lá na descrição. Ele tem uma ligação pessoal com a questão indígena e reclamou de forma muito justa que a gente não citou essa questão no programa que a gente fez ontem, da Coalizão pelo Clima, que aliás está um programa arrasa quarteirão, muito bom, foi um debate maravilhoso e eu sugiro muito também que a camaradada assista. Mas ele fez uma crítica que era correta e um camarada aqui do canal disse que era melhor não, que talvez a gente não devesse citar, porque o Dia do Índio ficou conhecido no Brasil como uma forma estereotipada, uma forma muito equivocada, que as crianças são olhadas a olhar os povos indígenas com uma carga muito forte de preconceito e muitos dos camaradas indígenas não gostam dessa data. Mas a gente avaliou no canal que se a gente não falar nada, se não fizermos esse programa de hoje, a gente vai acabar deixando a narrativa justamente para aquela forma preconceituosa de olhar sobre a questão indígena. E vamos estar nos abstendo de fazer a disputa ideológica, a disputa do debate dessa questão. Por isso, a gente resolveu aproveitar essa data para falar sobre esse tema que é essencialmente importante para nós e que, sobretudo, não fala sobre o passado do povo indígena, mas sobre o presente. A forma genocida, como todos os povos indígenas são tratados nos dias de hoje, em 2025. E é sobre isso que se trata a luta dos povos indígenas. E eu preciso avisar a camaradada que para fazer esse vídeo que a gente está fazendo agora, a gente utilizou um livro de um estadunidense chamado Robert Stam, que faz a avaliação de grande parte do processo histórico que eu vou narrar aqui. Eu vou pedir para o camarada da internet colocar o livro aqui em algum lugar, mas ele é em inglês, ainda não está disponível em português e eu não sugiro a camaradada que perca seu tempo aprendendo inglês para depois ler o livro. Não é o mais importante do processo agora. A gente não precisa se colocar na tarefa de aprender o idioma do capital dominante que impõe a maior parte da classe trabalhadora. Isso não é uma necessidade. Nós aqui temos camaradas no coletivo que dominam bastante a língua inglesa, foram capazes de fazer essa leitura e vão trazer para cá os temas que são necessários. Existe o que o Robert Stam utiliza ali naquele texto em outras fontes brasileiras, outras fontes em português. Se os camaradas quiserem tirar dúvidas, podem procurar essas fontes, mas se tiver alguém interessado em ver se a gente errou, se fez alguma avaliação e que domine por acaso o idioma inglês, a gente está dando aqui a referência que a gente utilizou, uma das referências para fazer esse vídeo. E a gente vai começar o vídeo falando não sobre a questão indígena diretamente, a gente vai falar sobre ela mais à frente, mas aqui a gente vai atacar justamente a forma como eu utilizei os povos indígenas no início desse vídeo e a forma como as crianças são levadas a olhar de modo estereotipado para a cultura indígena. Isso incomoda profundamente as populações indígenas, mas incomoda de forma mais dura e mais cruel nós da classe trabalhadora. E eu vou explicar por quê. O Robert Stam desvela ali no livro dele como é que foi o percurso da construção do mito do bom selvagem, que tem tudo a ver com a forma estereotipada com que muitos de nós se fantasia de índio, ou pensa a cultura indígena, ou imagina um índio distante, preso numa cultura passada, e esquece de ver os povos indígenas reais e atuais. Essa história tem começo em 1500. Aliás, no dia 22 de abril, que se aproxima, depois de amanhã, Cabral, pela primeira vez, esteve nas terras brasileiras. Embora esse seja um tema controverso, porque alguns historiadores acreditam que Portugal já tivesse tido aqui antes. Mas oficialmente, a primeira vez que Portugal esteve foi com as caravelas de Cabral, as 13 caravelas que desembarcaram em Porto Seguro, ali no ano de 1500, 22 de abril de 1500. Naquela ocasião, logo de cara,
o Brasil teve contato com os primeiros indivíduos, com as primeiras populações indígenas, que no caso pertenciam à tradição tupiniquim. Cabral e toda a sua trupe foi recebido, de forma muito bem recebida, pelos índios, e aqui ficaram durante 10 dias, no qual tiveram a oportunidade de conviver de modo harmonioso e muito bem recebido por aquela população. Dali voltou para Portugal um dos navios de Cabral, com Gonçalo Coelho, capitaneando esse navio e levando a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, a carta que é tida como certidão de nascimento do Brasil, a carta que deu início à colonização brasileira, como se aqui não houvessem povos antes da chegada dos portugueses. Claro que existiam, mas a gente precisa falar sobre um tema crucial quando a gente faz essa imaginação da população indígena. Os povos indígenas, com o qual tanto Portugal quanto a Europa teve a oportunidade de ter contato, eram os povos indígenas que viviam nas costas brasileiras, na parte litorânea. Ali, por uma série de razões históricas, moravam quase que exclusivamente os povos da tradição tupi. 2 povos não eram dessa tradição, mas a maior parte dos povos que existiam ali eram os povos da tradição tupi. Historicamente, essa tradição expulsou as outras populações indígenas para o interior do Brasil e viviam ali já há algum tempo de forma quase que hegemônica, ocupando a costa brasileira. E é somente com essa população indígena que durante muitos anos a Europa vai ter contato. É sabido de todos que nos primeiros anos, nos 30 primeiros anos de colonização portuguesa, a coroa não se importou muito com o território que tinha descoberto e considerava isso aqui um grande matagal, tirando daqui um único proveito, que era a exploração de pau-brasil. Durante 30 anos, de forma amistosa, os povos indígenas, a maior parte deles tupi, tiravam o pau-brasil e levavam para a praia e entregavam ele aos portugueses, tanto em troca de sua boa vontade, como também em troca de outras coisas que os portugueses traziam e que eram interesse daquela população indígena. Haviam poucas trocas culturais e o Brasil era quase que caminho para um interesse maior da coroa, que era as Índias e a África. Aqui passavam durante 30 anos só para buscar pau-brasil recolhido pelos povos indígenas e que eram dado exclusivamente a uma única companhia comercial, a burguesia fazendo acumulação primitiva do capital, e que ia permitir a Portugal ganhar um tanto de dinheiro, acumular riqueza retirada aqui dos trópicos. É dessa época que tem uma conversa, já depois dos 30 anos, entre um líder em uma liderança indígena e um dos capitães que vinham lá de Portugal buscar pau-brasil. Essa história é narrada por Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro. Mas, sintetizando, a liderança que ali conversava com o capitão da fragata perguntava por que alguém vinha lá de uma terra tão distante, atravessava todo o mar, chegava maltrapilho aqui, simplesmente para pegar muito, mas muito pau-brasil. E aí, na troca de conversa que ele tem, em que ele entende que o capitão vai acumulando riqueza para poder fazer isso, ele responde: deve ser triste a civilização de vocês que imaginam um mundo em que tudo vai acabar e que não haverá recurso para os próprios filhos e netos. Nós, daqui, não precisamos ficar acumulando riquezas, porque a terra nos provém. E temos certeza que a terra irá prover tanto aos nossos filhos, quanto aos nossos netos, quanto os netos dos netos dos netos. A terra daqui é abundante e não há nenhuma razão para nós acumularmos além do necessário. Essa fala é fantástica, não só pela relação ecológica que as comunidades indígenas tinham com o meio ambiente, mas, sobretudo, pela crítica no coração que é feita ao capitalismo. O capitalismo ali ainda estava em seus primórdios, mas essa lógica acumulativa, ali, a acumulação primitiva do capital, ela é o que vai mover o planeta Terra e vai acabar nos colocando na situação que nós vimos no vídeo, no debate que a gente fez ontem, em que a gente está à beira do colapso total. Já entramos no colapso ambiental e muito em breve
vamos entrar no colapso da civilização, a não ser que superemos o capitalismo no menor prazo possível. Durante os 30 primeiros anos de colonização portuguesa, a relação entre os povos indígenas e a coroa, entre os povos indígenas e a Europa, era uma relação amistosa, na qual os índios realizavam trabalho para que a burguesia em Portugal acumulasse capital. Faziam isso de boa vontade, em troca dos utensílios que lhe facilitavam tanto a caça quanto a pesca. O problema vai vir agora, porque enquanto a burguesia portuguesa acumulava capital, outros estados modernos da Europa, sobretudo Inglaterra e França, começaram a ficar irritados porque queriam pegar para si um quinhão do Novo Mundo. E a França foi especialmente mais agressiva. Os dois disseram que não viram nenhum lugar na Bíblia em que dizia que o Novo Mundo era propriedade de Portugal e Espanha. Era uma espetadela que ambos faziam ao fato do Papa ter sancionado os tratados de Tordesilhas, no qual o Novo Mundo tinha sido dividido meio a meio entre essas duas potências. E não respeitando essa divisão sancionada pelo Papa, a França vinha frequentemente ao Brasil, recolher também para o Brasil, para também participar da acumulação primitiva do capital. Portugal, evidentemente, não gostou disso. E aí a gente entende qual é a função do Estado moderno. O Estado capitalista, ele tem duas funções. Uma, garantir a luta de classes, garantir a vitória e a dominação da burguesia sobre a maioria esmagadora da classe trabalhadora. Então, a função do Estado é ter poder de polícia para impedir que nós deixemos de ser subalternos, deixemos de ser dominados. E a segunda função do Estado moderno é garantir os interesses da burguesia nacional em relação às outras burguesias. Tendo a burguesia francesa começado a explorar pau-brasil contra a vontade da burguesia portuguesa, Portugal fez uma expedição com Martins Afonso de Souza e ordenou que ele fizesse aqui uma guarda da nossa costa e, se pegasse qualquer francês, mandasse ele embora. Martins Afonso de Souza, porém, entendeu mal as ordens de Portugal e, quando encontrou os franceses aqui, enterrou eles vivos, sendo eles devorados pelas terríveis formigas brasileiras que já eram famosas em Portugal. Isso fez uma senhora crise em Portugal e França. Porque, embora seja função do Estado impedir que a burguesia da outra nação tome conta dos interesses daquela burguesia, é interditado ao Estado moderno qualquer ataque à burguesia. Os Estados modernos compreendem a necessidade da burguesia ser defendida até o último momento. E a única coisa que era possível a Portugal era mandar a burguesia francesa embora, jamais atentar contra a vida dela. O rei de Portugal passou uma senhora carraspana em Martins de Afonso e se desfez em desculpas com o rei da França e com a burguesia francesa pelo absurdo que o seu assecla havia cometido por ter entendido mal a fala de Portugal. Entretanto, já sabendo que não seria possível impedir os arroubos da burguesia francesa na costa, Portugal mandou Martins Afonso também com a função de construir aqui as primeiras colônias portuguesas, porque se era necessário defender o território, só seria possível se eles aqui se instalassem. E é daí que nasce as primeiras colônias portuguesas e modifica-se radicalmente a forma como a burguesia e o Estado português se relacionavam com os povos indígenas. De povos amigos, com quem havia uma troca amistosa, os indígenas foram escravizados. Eram tomados à força para serem a força motriz, a força de trabalho, que iriam trabalhar nas feitorias portuguesas, iriam trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, mais tarde algodão e café. Os povos indígenas, naturalmente, não gostaram do papel que lhes foi relegado. Alguns povos, ainda amigos de Portugal, foram poupados no momento inicial, contanto que os ajudassem a escravizar os outros povos. Mas essa relação escravocrata
cruel na qual as populações indígenas passaram a ser tanto tornadas escravas quanto estupradas e exterminadas, foi o fim da relação de amizade que a burguesia parecia ter com os povos indígenas locais, e é aí que a gente vê a verdadeira face do capital. E é aí também que se faz de verdade a acumulação primitiva do capital. A acumulação primitiva do capital, como já disse aqui Glaucio Gonçalves, ela é feita através da extorsão, do estupro, do assassinato, do genocídio e do etnocídio. Mas a burguesia francesa, que não tinha sido convidada para a festa, desperdia a chance de por aqui passar e retirar o pau-brasil, resolve que também vai ocupar as novas terras, vai responder a essa decisão portuguesa com uma igual decisão de ocupação das terras. E o primeiro lugar para o qual a França vem, ali nos anos 50, é exatamente esse lugar para o qual eu vim depois que saí de meu túmulo em Londres, o Rio de Janeiro. Aqui, os franceses têm uma relação com a população indígena de amizade, porque eles precisavam de sua força para conseguir combater os portugueses. E se estabelecem dentro da região do Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso, de uma forma harmônica com a população que por aqui andava pelada e que era adepta do amor livre. Os colonos franceses que aqui se adaptam rapidamente abandonam a liturgia católica, a crença católica, e se tornam bígamos, se tornam trígamos, vivem em profunda harmonia com a população indígena, fazendo suas plantações, criando seus animais, seus pastoreios e vivendo de forma harmônica com os povos que aqui existiam, sobretudo os tamoios. Mas camarada, antes disso, se você não sabia que o Rio de Janeiro já foi francês, já foi uma colônia francesa chamada França Antártica, então esse vídeo daqui já te serviu para alguma coisa, então já sabe, né? Marca aquele joinha, não deixa de se inscrever nas nossas redes. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, camarada. E não esquece de ativar o sininho, porque assim você vai ser avisado de todos os vídeos que a gente lançar aqui. E camaradada, a gente está cansado de avisar que isso aqui não é um local público. Essa rede é uma rede privada e a qualquer momento o nosso canal pode ser derrubado. Então você já sabe, né? Entra nessa rede daqui, que se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nossos canais, é por aqui que a gente vai avisar vocês, alguns de nossos vídeos vão passar a ser postados. A gente também faz parte da rede chinesa, vale a pena se inscrever lá. E quem mantém a gente não é nenhuma dessas redes. Quem mantém a gente é a camaradada aqui do coletivo, que entrega trabalho para a gente poder fazer esses vídeos e também rateia os custos dos gastos que a gente tem. E se você puder ajudar a gente com qualquer quantia, vai ajudar muito no rateio dos gastos que a gente tem aqui no programa, que não são poucos. Então já sabe, né? Entra lá no Apoia-se e dá qualquer contribuição que não pese tanto no seu bolso. Porque como nós somos da classe trabalhadora, a única forma que a gente tem de manter esse vídeo no ar é abrindo mão do nosso consumo mínimo de existência. Então a gente tem que apertar os cintos para poder fazer esses vídeos. E qualquer colaboração ajuda a gente a ter que abrir mão de menos do consumo mínimo. Então, camaradada, já sabe, a gente ainda não entrou no ponto mais importante do vídeo, então segue a gente que você ainda vai gostar desse vídeo. A essa altura, a população tamoia já sabia os interesses da coroa portuguesa. Viram nos europeus franceses possíveis aliados e conviveram com eles de modo harmônico, enquanto preparavam uma confederação indígena para expulsar Portugal dessas terras. Portugal, sabendo disso, organiza por 2 vezes invasão ao Rio de Janeiro para expulsar os franceses. Mas desta vez ele não vai mais cometer o equívoco de Martins Afonso de Souza, que se atreveu a matar franceses. As invasões que eram feitas no território do Rio de Janeiro visavam exterminar e matar única e exclusivamente as populações indígenas, enquanto os franceses eram cuidadosamente escoltados para alto mar para voltarem tranquilamente para sua cidade natal na França. Tomé de Souza os expulsa por 2 vezes. A área do Rio de Janeiro não era de interesse da coroa.
E todas as vezes que eles vinham e expulsavam, os franceses iam para a França, esperavam um tempo e voltavam para se recolocarem e construir fortes, se refazerem junto com os povos indígenas, enfim, tentarem construir a França Antártica quando os portugueses não estavam. Tendo tentado 2 vezes e não conseguido evitar que eles voltassem, Tomé de Souza finalmente resolve mandar o seu sobrinho Estácio de Sá vir aqui, não só expulsar os franceses, mas exterminar até o último tamoio e, ao mesmo tempo, construir aqui uma cidade para impedir que a França retornasse ao Rio de Janeiro. Barbudo, que história mala! Tá contando a história do Brasil? Eu vou desligar esse programa, camarada! Entra logo, o que isso tem a ver com o nosso problema no dia de hoje? Calma, camarada, já estamos chegando lá. Então, a partir da experiência de Estácio de Sá, que vem aqui, ataca Villegagnon, que é o chefe do exército francês que tentava defender os colonos, os escolta até alto mar e extermina os tamoios. A partir desse momento, a França é escorraçada do Brasil e não vai retornar durante algum tempo. Mas o que importa para nós é que Villegagnon carrega, junto com os outros franceses, alguns dos tamoios que aqui moravam, tanto pela amizade que eles fizeram com os franceses, mas também porque era necessário levar alguns testemunhos para explicar ao rei da França o que havia se passado aqui. Esses tamoios, que não tinham mais como voltar, porque todo o seu povo foi exterminado, e que, assim dizer, recebem asilo político na França, esses tamoios passam a ser de grande interesse da população francesa, sobretudo porque a burguesia vê neles uma oportunidade de construir uma visão vilanesca de Portugal e assim incentivar o governo da França a vir tomar para a França a possibilidade de fazer a acumulação primitiva de capital aqui no Brasil. Esses selvagens vivem, então, ali em Paris. E as histórias deles começam a construir o mito do bom selvagem, que vai ser fundamental para essa visão estereotipada que todo o Rio de Janeiro e o Brasil tem da população indígena. E não só o Rio de Janeiro, toda a Europa. E vai influenciar, inclusive, na forma como eu construo a minha teoria. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. O mito do bom selvagem se espalha oralmente pela França. E ele tem o apogeu quando esses indígenas tamoios que foram para a França são convencidos pela burguesia francesa a organizar um grande espetáculo para o qual o rei da França é convidado. Ali é feito um mega espetáculo com os tamoios que foram para a França participando dele e tendo o restante do elenco complementado com navegantes dinamarqueses que fizeram o papel de indígenas pelados e prostitutas francesas que também faziam papel de indígenas peladas. Nessa grande frenesi, os índios viviam da forma estereotipada que os franceses imaginavam e construíam o mito do bom selvagem, com os atores se agarrando, se amando, vivendo de forma idílica e pacífica, até que um exército português entra em cena, mata, prende e escraviza a maior parte deles, aos olhos da população francesa, que viu estarrecida portugueses extremamente cruéis, representados em cena, contra populações totalmente amistosas e amorosas. E é aí que começa a crescer o mito do bom selvagem. E esse mito constitui um homem de boa índole, ingênuo, bobo, facilmente enganável, que acredita em todos, que não tem nenhuma maldade que o permita perceber como é a vida social. Esse mito vai percorrer toda a Europa e vai influenciar em 2 obras bastante importantes. A de Locke, quando faz o contrato social, ele imagina que o povo originário, o povo europeu, o povo do mundo, era exatamente esse cara totalmente ingênuo, de boa índole, isento de maldade e incapaz de viver a vida no mundo. Também vai influir em Rousseau, quando ele pensa como é a sociedade e como se constitui a crueldade no homem, vindo
de povos originários, tanto europeus, quanto na África, quanto na Austrália, quanto no Brasil, que tinham essa forma ingênua e incapaz. Aliás, a incapacidade é dada ao povo indígena justamente por esse mito que os torna praticamente bobões, impossíveis de terem qualquer relação social decente. E esse mito, que constitui ali o pensamento da Europa, também vai influenciar na minha obra. Quando eu faço o Manifesto Comunista, eu penso que no início da humanidade existe um comunismo primitivo, que é justamente o comunismo primitivo, que existe na maior parte dos povos indígenas e dos povos que não têm ainda uma relação de dominância, no qual todo o trabalho é executado coletivamente e cada qual retira dali o necessário para a sua existência. Isso está correto, mas o imaginário que eu faço desse modo de produção é justamente esse imaginário que os anarquistas andam criticando, porque eu era contaminado também por essa visão europeia do bom selvagem. E essa visão europeia, ela vai voltar para o Brasil, vai ocupar o espaço da mente da classe dominante, e vai ter um camarada, lá em 1910, chamado Rondon, Marechal Rondon, que com a tarefa de mapear as populações indígenas existentes no interior do Brasil, vai fazer isso, tendo em vista que esse homem seria um homem incapaz, justamente porque ele é isento de maldade, ele é isento de pecado, ele é um cara tão bom que é um idiota completo. Possivelmente, camaradas, é essa a origem do mito do bom selvagem que leva hoje as escolas a construírem esse estereótipo indígena que irrita tanto as populações indígenas quanto a nós, da classe trabalhadora. O mito do bom selvagem interessou a burguesia francesa, porque conforme toda a população europeia e mundial defendem um ser mítico, inexistente, um ser que só existe no imaginário europeu e agora no imaginário do mundo, tanto a França, quanto Portugal, quanto toda a Europa massacraram de forma cruel todas as populações originárias. Não só o interesse de fazer a acumulação primitiva do capital, mas também para transformar todos eles em classe trabalhadora. Porque no mundo capitalista, o que interessa para o capital é que toda a população não tenha nada a não ser sua própria força de trabalho para vender. E vendendo essa força de trabalho, o capital possa acumular cada vez mais riqueza na mão de cada vez menos pessoas. Como a gente comentou no vídeo da semana retrasada, em que a gente fez o debate com Humberto Matos, explicando qual é a diferença entre capital e dinheiro. Capital, para se manter como movimento, para ser dinheiro, se transformando em mercadoria, se transformando em dinheiro, que é maior do que o dinheiro que entrou, e esse novo dinheiro voltando de novo para o ciclo, se transformando de novo em mercadoria, se transformando de novo em dinheiro maior do que entrou, de forma perpétua e infinita, ele só é possível se romper todas as fronteiras, se for transformando todas as pessoas em classe trabalhadora e pegando tudo que existe para transformar em mercadoria. E essa forma irracional, irrazoável, ela não tem limites éticos. A ponto que enquanto a França fazia essa crítica e construía o mito do bom selvagem no imaginário europeu, a Bélgica, que é um pedaço ali do governo francês, embora seja uma outra nação, pegava o Congo belga e fazia decapitação de todas as mãos dos povos originários que se recusavam a trabalhar de forma escravocrata, ainda que assalariado, para o rei da Bélgica. Entendam, camaradas, o modo de produção capitalista ele é monotemático. Ele só aceita o capitalismo como modo de produção. Ele é incapaz de lidar com qualquer outra cultura diferente dessa. E irá destruir até a última para garantir que se amplie a classe trabalhadora, se amplie a mão de obra reserva e a mão de obra real e aumente a transformação da natureza em mercadoria para que isso possa se tornar mais dinheiro na mão de cada vez menos pessoas. Esse problema é um problema estrutural do modo de produção capitalista. Não é, portanto, culpa de pessoas malvadas que os indígenas e os povos originários são exterminados diariamente.
O sistema assim o exige e assim constrói, inclusive, as pessoas cruéis que irão fazer essa ação, porque o sistema precisa que ela seja feita. Em 1910, depois de ter já colonizado toda a costa litorânea, ter destruído praticamente todas as culturas indígenas, mas vejam, os indígenas não foram só genocidados, eles foram etnocidizados. Isso significa que a população indígena, que os povos indígenas foram transformados em classe trabalhadora para o capital. Quando a gente imagina os índios, a gente imagina o mito do bom selvagem, do francês perdido lá no interior da floresta. E os próprios indígenas que aqui existem, seus descendentes, se veem como descendentes da classe, da elite europeia, se bobeando, quiçá, dos escravocratas gregos, se imaginando ali como uma linha contínua deles. E na verdade são classe trabalhadora transformada em classe trabalhadora por um capital cruel que ou escravizou seus antepassados, ou estuprou as mães e avós e tataravós e trisavós, ou então simplesmente tirou deles toda a natureza, toda a possibilidade de floresta, obrigando eles a terem a única coisa que lhe restava, a mão de obra para venderem ao burguês que iria transformar coisas naturais em mercadoria para virar mais dinheiro e enriquecer ao coronel ou ao burguês, enquanto eles continuavam trabalhando numa escala absurda, cruel, desumana, como é, por exemplo, a escala 6x1, que até hoje domina o país. Mas percebam que esse tempo todo eu falei sobre os povos tupis que ocuparam a costa do Brasil. Porque a maior parte da população indígena que foi interiorizada, tanto pelos tupis quanto pelos portugueses, que fugiram do domínio, que tentaram não ser escravizados, adentrando cada vez mais as matas brasileiras, essa população ficou salva até o século XX. A questão indígena, portanto, não é uma questão de 1500, é uma questão de agora. Hoje, indígenas estão sendo exterminados, etnocidados e genocidados para que você, camarada, possa ter esse celular ou esse computador que você está usando para assistir a gente. Mas não se culpe, você não tem nenhuma outra possibilidade, exceto desejar esse celular e esse computador. Não foi você quem fez isso. Não foi você sequer que criou esse desejo em você. Você é constituído por um sistema social que tem como preocupação maior acumular todo o trabalho de toda a humanidade na mão de poucas pessoas. E é disso que se trata. O grande problema, tanto dos indígenas da América, quanto de todos os povos originários, é se atreverem a realizar trabalhos que não são acumulados pela burguesia. E é por isso que eles são, todos os dias, destruídos e etnocidados, para que a sua força de trabalho deixe de servir à própria comunidade e passe a servir ao grande capital, ao interesse do capital, ou seja, a acumular mais-valia na mão de poucos. E esse programa é para contar o óbvio, que a questão indígena não é uma questão do passado, é uma questão do presente. Até o início do século XX, a maior parte do Brasil era inexplorada. A maior parte do Brasil era dominada pela cultura indígena. E é por isso que em 1910, um camarada chamado Marechal Rondon recebe uma incumbência, que é invadir a região do interior do país para mapear as populações indígenas. É claro, o Rondon acha que está fazendo isso para defendê-las, porque o que existe na cabeça do Rondon, embora ele seja descendente indígena, o que existe na cabeça dele é o mito do bom selvagem, o mito construído na Europa e incutido nele. E ele acha que vem para salvar esses bons selvagens. E é por isso que ele ajuda a fundar o Serviço de Proteção ao Índio e vai mapear os povos indígenas com o objetivo de tentar protegê-los. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é mapeando os povos indígenas para que o capital possa destruí-los, dizimá-los e incorporá-los à grande massa do exército de mão de obra reserva do Brasil. Rondon começa isso em 1910, no interesse de defender exatamente aquele indígena que povoou na cabeça dele como o mito do bom índio. E na prática vai mapeando, mas é claro, de forma insuficiente. Em 1930,
Quando Vargas faz a Revolução Burguesa no Brasil, quando ele toma o poder para de fato instituir aqui um processo de industrialização para a burguesia, a contrapartida que ele vai dar aos coronéis que ainda querem fazer daqui uma região rural é entregar para eles uma região extremamente maior do que aquelas que eles dominavam e que já estava inclusive saturada pela utilização das monoculturas de forma extrativista, sem o menor cuidado com a natureza. Vargas entregaria a eles o Brasil inteiro, exterminando as populações indígenas, em troca deles aceitarem serem os sócios minoritários do capital internacional e permitir a industrialização do país. E isso é uma troca tão vantajosa, mas tão vantajosa, que mesmo tendo aqueles gastos de construir uma indústria aqui no país, o coronelato aceitou a proposta de Vargas, vendo que o território que eles iam ganhar era muito maior, mas muito, muito maior do que a Mata Atlântica, que ali já restava somente uns 10, 7% dela. Ao contrário do que está difundido no imaginário social brasileiro, os indígenas não foram massacrados em 1500, foram massacrados desde sempre, mas mais intensamente a partir de 1930. Para ser mais exato, em 1938, quando começa a Marcha para o Oeste, que a gente já citou nesse vídeo daqui, que aliás é um vídeo muito bom que a gente fez, e esse é o momento em que o Vargas resolve pegar todas as forças produtivas e invadir o país, invadir a parte interior, aonde vai de fato destruir os territórios indígenas. Quando a gente vê a FUNAI discutindo a questão dos territórios indígenas e uma parte da população imagina que isso é uma história lá de 1500, não. Essa história começa em 1938, se intensifica em 1940 e vai durar até a década de 70, capitaneada então pela ditadura empresarial civil-militar brasileira. 3 irmãos são tidos como os heróis desse processo de interiorização do Brasil, que são os irmãos Vilas Boas, que também, imaginando aquele mito do bom selvagem, querem separar para os povos indígenas um grande território para fazer uma reserva. Quando, na verdade, o que eles estão fazendo é destruindo todo o território indígena e dando eles aos grandes fazendeiros. Para vocês poderem fazer um paralelo, 1940 significa que as populações que hoje ocupam esse espaço, que hoje estão sendo assassinadas pelos fazendeiros, começaram a ter seu território invadido na época ali do seu trisavô, bisavô, talvez até avô. É, portanto, um período muito recente. E um outro paralelo que você pode ter é que enquanto o Brasil massacrava as populações indígenas no interior e tomava para si, para as fazendas de soja, o território que era um território indígena, nesta mesma época, Israel tomava a Palestina para si. São 2 territórios ocupados quase que simultaneamente. E para a gente ir num ponto ainda mais crucial, mais recortado, eu vou falar de Potiguar. Potiguar é território pataxó. Lá viviam os pataxós há muitos milhares de anos, de modo feliz e tranquilo, até que em 1934, um pouco depois da Revolução de 30 e um pouco antes da Marcha para o Oeste, Potiguar, que é ali fronteira da Bahia, da região que vai começar a interiorizar, era um território pataxó e foi tomado por Bento Alves, um fazendeiro local. Ele invadiu o território pataxó para construir ali sua fazenda. Pegar aquilo que era uma mata utilizada de forma ecossustentável pela população milenar originária que lá morava, destruir ela para transformar ela numa produtora de mercadoria. Pegar dinheiro, transformar esse dinheiro em mercadoria, depois transformar essa mercadoria em dinheiro, sendo que o dinheiro final era maior que o dinheiro inicial. O famoso movimento capitalista, o movimento do capital. Potiguar é invadido em 34. A partir de 38 é transformado em uma região ali, um município da Bahia. E a partir dessa época, todo o interior do Brasil, todas as cidades do interior do Brasil vão começar a surgir
Com o Estado entrando com a força armada, o exército e a polícia, assassinando as populações indígenas ou dando cobertura para que os fazendeiros assim fizessem com a ajuda de seus jagunços, protegidos, é claro, pelo exército e pela polícia. Essa é uma história muito recente, mas ela é tão recente, que em 2024, janeiro de 2024, no ano passado, início do ano, praticamente há um ano, os pataxós, ainda existindo e resistindo naquela região, foram assassinados por fazendeiros locais de um movimento que é um movimento famoso. Aos olhos da polícia, o exército e a polícia sempre servem para atacar os indígenas ou dar resguardo aos fazendeiros e jagunços que vão cumprir essa função. Não estou falando de algo de 1500, não estou falando nem mesmo de algo de 1938. Estou falando de 2024. Um governo que todos nós sabemos é o governo que existe aí. E a ministra das questões indígenas foi lá dizer que ia intermediar o conflito, como se houvesse algum conflito a ser intermediado. O que estava tendo era assassinato, como se os dois lados tivessem a mesma posição, quando não tem. Um lado está assassinando o outro. Isso é inconcebível em qualquer ética do Estado moderno. Mas o Estado moderno, ele é uma ficção. Ele não serve nem para estabelecer justiça, nem para estabelecer verdade. Ele serve para cumprir com os interesses da burguesia. E é isso que nós precisamos compreender. As populações indígenas não têm outro recurso a não ser preparar a autodefesa da invasão do Estado capitalista. Não são fazendeiros malvados, não são madeireiros malvados. É o Estado capitalista, é a burguesia que invade o território indígena, porque o capital e o capitalismo, para existirem, precisam romper todas as fronteiras, transformar todas as pessoas do mundo no seu modo de produção, participando ou como mão de obra trabalhadora ou como exército de mão de obra reserva. E se vocês não sabem o que é exército de mão de obra reserva, sugiro darem uma olhada nesse vídeo. E a nossa solidariedade com a população indígena não pode ser uma solidariedade de quem imagina o mito do bom selvagem, que é um cara quase que idiota e que deve ser respeitado porque é isento de maldade. Nossa solidariedade com a população indígena tem que ser pela compreensão que para o capital, todos nós, inclusive você que está me assistindo, camarada, somos povos originários, somos classe trabalhadora, não servimos para nada exceto para produzir mais-valia que vai ser acumulada na mão da burguesia. E quando não formos mais úteis, deveremos ser exterminados, que é inclusive o que o Trump e os grandes capitalistas bilionários planejam caso o colapso ambiental se torne mais agressivo no futuro próximo. Nós seremos todos exterminados. Eles pretendem se trancar em bunkers, se fecharem lá, enquanto nós vamos ter que nos matar e nos devorar para não morrermos de fome. E esse futuro apocalíptico, ele não é necessário, ele é construído única e exclusivamente para possibilitar a acumulação de trabalho, a acumulação de riqueza, a acumulação de mais-valia na mão de poucos indivíduos. A nós, da classe trabalhadora, não resta outra saída ou opção a não ser superar o capitalismo no menor prazo possível e termos solidariedade com todos nós, povos originários, que são de outro modo de produção, ou classe trabalhadora que participam desse modo de produção, e tomarmos como nossa a tarefa de defender uns aos outros. Temos então como obrigação nos prepararmos para um processo de autodefesa e também preparar as populações indígenas para esse processo de autodefesa. Inclusive, camaradas, nós vamos receber aqui no nosso canal, numa live na próxima terça-feira, o Marx Porradeiro, que é um canal do Instagram que tem justamente pregado essa necessidade e colocado isso como uma máxima urgência. A gente vai conversar com esse camarada para ver exatamente quais são as possibilidades que ainda estão dadas para nós da classe trabalhadora. A ideia não pode ser de construir santuários
para um mito de um indígena idílico que não existe. Nossa ideia e nossa luta tem que ser superar o capitalismo e permitir que vários modos de produção possam coabitar no planeta Terra de forma solidária, saudável e amistosa. E, sobretudo, sem nenhum burguês e nenhuma classe dominante nos explorando. Basta de dominação. A história da humanidade precisa dar um basta nesse processo bárbaro que foi as sequências de classe dominante e luta de classes. Precisamos acabar com as classes, ter uma única classe só de produtores e produzirmos o necessário, dividirmos de acordo com a necessidade de cada um e sermos finalmente uma população harmônica como já fomos quando éramos povos originários e como algumas ainda continuam sendo e devem ter o direito de assim continuar, se assim o quiserem, sendo eles homens plenos e iguais a todos nós. Camaradas, superemos o capitalismo. Nós não temos nada a perder, a não ser um futuro apocalíptico e os grilhões que nos prendem à burguesia. Até vitória! Sempre!